A religião predominante é o islamismo, com 97% da população, onde apenas 0,1% dos habitantes são cristãos, onde os mesmos são exclusivamente estrangeiros. Paquistão localiza-se ao sul asiático, vizinho da Índia, onde o evangelho ainda é pouco pregado. A religião predominante é o islamismo, com 97% da população. O Islã é a religião oficial e a Constituição requer que todas as leis sejam consistentes com o islamismo. Egito localiza-se no nordeste do continente africano. A religião dominante é o islamismo, com 90%, cristãos 10%. O evangelho sofre limitações severas. A conversão de muçulmanos não é permitida e os convertidos ao cristianismo podem ser presos e marginalizados. Etiópia localiza-se no leste do continente africano. O evangelho sofre algumas limitações. A religião dominante, o islamismo, com 45%, o cristianismo ortodoxo, com 40%, e o protestantismo, com 10%. A liberdade religiosa é assegurada pela Constituição, mas a igreja evangélica muito sofre por ser a minoria. Ela é monitorada pelo governo e não goza dos mesmos direitos que os ortodoxos e muçulmanos. Afeganistão localiza-se na Central Asiática. Religião predominante, islâmica, com 99% da população. Apenas 0,01% são cristãos. Considerado o quarto país em perseguição cristã, nenhuma igreja cristã é permitida, pois há muita pressão à conversão do cristianismo e é considerada apostasia e pode ser punida com pena de morte. Nigéria está localizada ao oeste da África. A religião predominante é o islamismo, com 50%, o cristianismo, com 40%, e religiões tribais, 10%. O evangelismo sofre maior discriminação nos estados do norte. No país, a liberdade de culto e de evangelização. No entanto, sofre oposição da maioria muçulmana. Marrocos. O Marrocos situa-se no extremo do noroeste do continente africano. Cerca de 90% dos cristãos marroquinos são imigrantes. Não se sabe ao certo o número de ex-muçulmanos marroquinos, pois muitos temem tornar pública sua nova fé. A Constituição marroquina assegura a liberdade de religião. E apesar do islamismo ser a religião oficial do país, os estrangeiros podem praticar livremente a sua fé. Eles frequentam cultos religiosos sem qualquer restrições ou temor de represálias. Entretanto, o evangelismo é desencorajado pela sociedade. A maioria dos cidadãos vê as atividades evangelísticas como ameaça à lei e à ordem nesse país muçulmano. Camboja está localizado no sudeste da Ásia. Aproximadamente 50% da população é budista, enquanto cerca de 3% dos habitantes seguem o islamismo. Os cristãos correspondem a menos de 1% da população. O país passou a desfrutar as maiores liberdades a partir da década de 90, entre elas a liberdade de evangelização. Durante o governo do Khâner Vermelho, os cristãos foram implacavelmente perseguidos e massacrados. Felizmente, a perseguição foi reduzida de forma significativa no governo atual. Embora ainda exista algum tipo de perseguição à igreja, a completa liberdade de culto e evangelização. Também é ilegal qualquer tentativa de se converter um muçulmano. O infrator pode ser punido de 3 a 6 meses de prisão e uma multa de 10 a 50 dólares. O muçulmano que se converter também será punido legalmente pela lei islâmica ou informalmente pela sociedade. Nepal. Localiza-se ao sul da Ásia.
A religião predominante, o hinduísmo, com 89%, budismo, 7%, islamismo, 3%, cristianismo, 0,6%. O evangelho é crescentemente perseguido em pontos isolados, a liberdade de religião, cultos e conversões são permitidos, mas a evangelização é proibida. Com o rápido crescimento da igreja, é uma clara ameaça ao hinduísmo. Os líderes hindus exigiram maiores restrições ao cristianismo. Somália. Localiza-se ao extremo norte do continente africano. A religião predominante é o islamismo, com quase 100% da população, onde apenas 0,04% são cristãos. O evangelho sofre grande perseguição e opressão. As conversões podem ser punidas com prisão ou morte. Iraque. Está localizado no Oriente Médio. O evangelismo é severamente limitado, onde o islamismo é a religião predominante no Iraque, com 97% dos habitantes, e é considerada a religião oficial do Estado. A Constituição Provisória concede liberdade de religião. Todavia, o governo restringe esse direito na prática. O reflexo disto podemos observar no número de cristãos no país, que juntos somam apenas 3% da população. China. A igreja cristã na China é uma das que mais cresce. Hoje, aproximadamente, 80 milhões de protestantes e católicos formam a igreja desse país, de 1,3 bilhões de habitantes. Teoricamente, os cristãos chineses têm direito à liberdade religiosa, mas o espaço para a evangelização é limitado. Os cristãos não podem se reunir em templos não registrados, nem tampouco evangelizar publicamente. Tailândia. Localiza-se no sudeste da Ásia. A religião predominante é o budismo, abrangendo 95% da população. Menos de 0,6% dos tailandeses são cristãos. Embora politicamente livres e fiéis às tradições, a maioria dos tailandeses se constitui de adoradores de espíritos. A capital desse país, Bangkok, é conhecida como a capital do pecado, pois a prostituição predomina naquele país como meio de vida para mais de 2 milhões de tailandeses. Índia. Localiza-se no centro-sul do continente asiático. A Índia tem a segunda maior população mundial, com 1,2 bilhões de habitantes. Os cristãos lutam contra a idolatria e as divisões sociais que têm dominado esse país asiático. Os povos dessa nação são extremamente religiosos, seguidores de credos milenários e são fiéis em cumprir rituais. A Índia é berço de grandes religiões como o hinduísmo e o budismo. A Índia mantém mais de 90% de sua população presa a algum tipo de idolatria ou misticismo. O maior grupo religioso, os hindus, com 880 milhões, tem 33 milhões de deuses. E crê que todo ser vivo, humano, animal, tem uma alma valiosa. Dessa forma, a vaca, o rato e o macaco tornaram-se animais sagrados. A tensão entre hindus e sikhs, muçulmanos e cristãos é alta. Há muitos relatos de ataques à igreja, raptos, detenção e intimidação feitos por extremistas hindus. Essas ações são particularmente dirigidas aos líderes das igrejas. 8 estados têm leis anti-conversão que impedem a conversão de hindus ao cristianismo. Mesmo assim, muitos dalits pobres têm se convertido. Os dalits caracterizados abaixo dos escravos. Eles são conhecidos comumente como intocáveis, pois sua posição os torna indignos de serem tocados por outras pessoas de castas mais altas. Empregos e empréstimos governamentais são negados àqueles que se convertem ao cristianismo, e o monitoramento dos cristãos tem aumentado. No entanto, alguns casos recentes de perseguição tornaram-se públicos e resultaram em uma atenção maior do governo em tentar proteger os direitos e liberdade dos cristãos. Grande parte da perseguição é realizada
por alas radicais de hindus e muçulmanos, as quais têm oprimido e atacado e até assassinado cristãos. Em agosto de 2008, o assassinato de um líder hindu do estado de Orissa e a falsa acusação de que cristãos teriam cometido delitos